No jogo, a tecnologia também trouxe a facilidade. Assistir, torcer e apostar em cavalos ficou mais fácil e muito mais perto de casa. Em muitas lotéricas, existem pontos autorizados que transmitem ao vivo as corridas. Quem aposta e acerta, recebe o dinheiro na hora. Acertei, né? Não é costumeiro eu jogar sempre, mas de vez em quando eu faço uma fezinha. Aí hoje, graças a Deus, tive sorte aí, deu pra ganhar alguma coisa. Apostou quanto e ganhou quanto? Pouco, ganha pouco porque aposta pouco, né? Mas o suficiente para ficar bem. A sensação de ganhar é sempre boa, de perder é ruim, mas o apostador nunca diz quanto aposta nem quanto ganha, entendeu? Faz parte do contexto. O gerente da lotérica, com a experiência de quem acompanha jogadores há 23 anos atrás do balcão, conta que a emoção, muitas vezes, chega ao extremo. A gente teve um apostador que ele gostava das corridas de cavalo, aquela emoção, né, que a gente tava falando. E simplesmente essa emoção dele foi tanta que ele teve um infarto e infelizmente foi levado para o hospital e acabou falecendo, né? Miguel é um jogador consciente, admite a compulsão, sabe dos riscos, tem medo. Ficou um tempo sem jogar, mas está de volta aos páreos, disposto a ganhar e perder. Perdi mais, com certeza, e tenho certeza que a grande maioria dos surfistas perdeu mais. Se você abandona um pouco a família em troca do jogo, isso acontece com muita gente. É um vício como a bebida é, como a droga é. E a consequência são imprevisíveis, é verdade. Um mundo que ele mantém distante dos filhos. Eu tenho um filho e uma filha que, quando eu dei uma parada, eles... Apesar de não terem falado nada, eu senti outro dia, pela expressão do meu filho, que ao me ver vendo pela internet, que eu não estava nem aqui, eu estava na internet jogando, ele não falou nada, mas eu conheço a cara dele. Eu sinceramente, eu não aconselho. Aí eu tô um negócio. Eu lamento não ter renovação, mas eu também não vou ser um camarada a levar um filho meu para um jockey club. Viver disso aqui é muito difícil, porque vamos ser muito sinceros, é quase que uma ida sem volta. Seu Eduardo vive sozinho em uma casa no subúrbio do Rio. Ele evita falar no assunto, mas por causa do jogo, mulher, irmãos e filhas se afastaram dele. Para onde olha, seu Eduardo enxerga um palpite. Durante a entrevista, aparece um gato no telhado. Aposta certa para o dia seguinte. Gato na cabeça. Nas mãos, o programa do jockey. Ele também é um apostador de corridas de cavalos, ou como ele prefere chamar, um investidor. É como se fosse uma bolsa de valores, né? Te seduz, aí você ganha tanto ali em cima. Como a maioria dos jogadores, seu Eduardo não recomenda o caminho da jogatina. O jogo não é bom. Isso na sinceridade, né? Porque pode não ter sido péssimo para mim, ruim para mim, mas para muita gente, derrubou muita gente. O jogo de azar envolve risco, e o risco envolve a emoção. E muitas pessoas, emoções fortes, podem levar à compulsão. O jogador compulsivo, ele tem 3 características fundamentais. A primeira delas é a perda de controle e o exagero. Então o sujeito se promete jogar só um pouquinho e sempre joga mais do que ele se prometeu, seja em número de horas ou quantidade de dinheiro envolvida nisso. A segunda característica é uma característica muito parecida com as dependências de substâncias. À medida que o sujeito vai se expondo a este estímulo, que é a emoção causada pelo risco do jogo, ele vai se habituando a isso, ele vai ficando mais acostumado e vai desenvolvendo o que chamamos, em termos técnicos, de tolerância. Então ele precisa aumentar o risco envolvido e o montante de dinheiro envolvido para ter a mesma emoção que ele tinha no começo quando ele apostava pequenas quantidades. Esse tipo de habituação leva a uma outra situação que a gente chama de abstinência, que é quando o sujeito se vê forçado a interromper a prática dessa atividade, aí ele sente falta. Esse sentir falta pode ser sentir-se um pouco grogue, um pouco angustiado, inquieto, e alguns pacientes referem até sintomas físicos como arrepios, calafrios e aumento de trânsito intestinal.
O médico é coordenador do Ambulatório do Jogo, um departamento especializado no tratamento de jogadores compulsivos do Hospital das Clínicas de São Paulo. A primeira etapa desse tratamento é orientar muito bem o paciente com relação à natureza do diagnóstico, do seu problema e orientar a sua família. Então, quando ele chega, muitas vezes ele não chega por vontade própria, ele foi pressionado e a gente precisa trabalhar a motivação do paciente para iniciar o tratamento. Essa é a segunda etapa. A terceira etapa é o tratamento propriamente dito, que envolve avaliação psiquiátrica, tratamento de outras condições emocionais associadas, como síndromes ansiosas e depressivas, e psicoterapia específica para os problemas de jogo. A quarta etapa envolve prevenção de recaída, e a quinta etapa envolve melhora da qualidade de vida desses pacientes para poder garantir os ganhos terapêuticos. Trabalhando há 14 anos no ambulatório, Dr. Hermano já ouviu histórias impressionantes. E aí, a certa altura, eu estava entrevistando essa senhora de 50 e poucos anos, que já tinha perdido muito dinheiro no bingo, e eu perguntei a ela que outros prejuízos o jogo havia causado na vida. Aí ela respirou fundo, olhou nos meus olhos e disse assim: eu enviuvei cedo, eu criei a minha filha sozinha, a minha filha é administradora de empresa, de uma empresa grande, e hoje essa relação se inverteu. Minha filha não depende mais de mim, eu que dependo completamente dela. A noite passada eu estava desesperada porque eu ia ter que pedir dinheiro emprestado para ela de novo, então eu resolvi pegar um pouco de dinheiro da carteira dela para ir jogar e ver se eu recuperava o dinheiro que eu tinha perdido. E ela me flagrou pegando a carteira dela e ela me disse assim: agora, além de jogadora, você é ladra. Eu tentei explicar para ela o que estava acontecendo, mas eu não consegui. Ela pulou em cima de mim, nós nos pegamos, ela me bateu, eu caí no chão e ela me arrastou pelo chão do apartamento, me puxando pelos cabelos. Quando toda a loucura passou, a gente se abraçou e chorou a madrugada inteira. Wilson Dutra está em tratamento no Hospital das Clínicas há 6 anos. Ele era jogador de máquinas caça-níqueis. Por causa das dívidas, tentou suicídio 2 vezes. Eu sou uma pessoa doente, eu tenho um transtorno do controle do impulso. Então, tudo aquilo que me leva a alguma coisa que me dê ou prazer ou uma fuga de alguma coisa, eu não consigo parar de fazer. Eu vou querer fazer aquilo sempre e repetidamente. Wilson está escrevendo um livro sobre como o jogo transformou a vida dele. Muitos irmãos anônimos de diversas salas de anônimos me criticaram quando souberam que eu estava escrevendo um livro relatando essa nossa doença. Você está quebrando o anonimato. Eu não estou quebrando o meu anonimato em benefício próprio. Eu estou quebrando o meu anonimato, estou botando minha cara para bater em benefício de muitos. Quantos irmãos doentes sofrem por não conseguirem achar uma saída, por não saber que isso é uma simples doença, que ela tem cura, vá procurar tratamento. Que o tratamento existe, é muito bom e tua vida é maravilhosa. Não joga ela fora, não. Depois do intervalo, pessoas que ganham a vida jogando pôquer e a luta de um grupo contra o vício. São os jogadores anônimos. Para existir um jogo de azar, basta que haja dinheiro envolvido e o jogo dependa da sorte. O jogo de azar, ele envolve risco. O bingo é um território ainda mais perigoso do que o turf. E risco envolve emoção. Eu também não tenho nada contra o jogo. O pôquer você não joga contra a casa. Quem não pode ir para uma mesa de jogo ou para uma sala de jogo sou eu. Você joga contra outros jogadores. De um lado, eu tenho um interesse financeiro. A casa vai ter sempre um percentual de cada mão, que todos os jogadores vão pagar. Eu não tenho interesse de produzir um lazer para ninguém. Exclusivo. Histórias de pessoas que se tornaram dependentes dos jogos e hoje lutam contra o vício. Todos os dias, o estudante de Direito Paulo Mendonça fica horas na internet jogando pôquer. Ele não é um jogador apaixonado, muito menos um jogador compulsivo. Paulo é um jogador profissional. Eu sou um jogador como outro qualquer. A questão do profissional simplesmente significa que eu vivo disso. Eu jogo, passo várias horas da minha semana fazendo isso, trabalho com isso. Então, a minha rotina eu jogo por volta de 60 horas por semana. No apartamento onde mora no Rio, ele enfrenta jogadores do mundo inteiro. É o pôquer virtual,
Um jogo que não é considerado de azar, é um esporte. Existem várias modalidades de pôquer. Aquele pôquer antigo, clássico dos filmes que a gente via, os cowboys com 5 cartas na mão, que descartavam. Essa modalidade em si é um jogo de azar. Realmente há muito pouca habilidade que vai influenciar no resultado do jogo. Mas a modalidade que está na moda hoje, que é o Campeonato Mundial, que todo mundo fala, que é o Texas Hold'em, que é o que se joga em todos os lugares, essa realmente depende muito mais da sua habilidade. E aí foi considerado um esporte realmente, como você falou. Tanto que, por exemplo, se você pegar e observar os últimos 5 torneios mundiais, você vai ver os mesmos nomes nas finais. E são 15 mil inscritos. Significa que o cara ou é muito, muito sortudo, ou ele realmente é melhor do que os outros, entendeu? Paulo não revela quanto ganha, mas garante que a atividade é lucrativa. O pôquer da internet você tem mais acesso. Primeiro que você tem mais conforto, você está em casa. Acho que o único contra é você não ter a experiência, que é um grande contra até, de estar ali no torneio com outras pessoas, você sentir a tensão na mesa, as fichas e tudo mais. Mas a internet dá várias vantagens. Por exemplo, se eu estivesse jogando um torneio ao vivo mesmo lá e perdesse o torneio, eu ia ter que achar outro lugar para jogar o torneio que poderia não ter, ou ir para casa triste, entendeu? Na internet, se eu perder um, eu posso entrar em outro automaticamente. Eu tenho um volume de jogo muito maior. Eu posso jogar 3, 4, 5 torneios ao mesmo tempo, quantos torneios eu quiser. Ele explica que o jogador profissional deve saber a hora de parar, ser racional, mas jogando todos os dias, ele admite que tem medo de se tornar compulsivo.